dia a todos. Obrigado pela presença, professor André, professor Paulo, Sandro, Juliana, obrigado a todos. Eu vou trazer a vocês, vou tentar trazer a vocês uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir sobre crise hídrica, certo? Eu vou pôr em questão, na verdade, a existência de uma crise hídrica, trazer alguns argumentos aqui para vocês. Dividido em 3 partes. Primeiro, uma breve revisão conceitual do recurso hídrico, da água. Depois, a gente faz uma análise rápida da água nas escalas planetária, nacional, estadual, chegando ao caso da região metropolitana de São Paulo, focando esse caso. E aí nós tiramos algumas conclusões. Então, a primeira parte. A primeira coisa que ocorre, eu gostaria de salientar, é um paradoxo que existe na conceituação do recurso hídrico. Eu fui avaliador de livros didáticos e quase todos eles trazem a água como um recurso renovável, considerando-se apenas a água doce. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum que se faça um alerta que a água vai acabar e que o mundo vai guerrear por água. Então, há uma contradição aí. Algo não pode ser renovável e esgotável ao mesmo tempo. O que eu vou mostrar para vocês é que, na revisão conceitual que a gente tem feito na academia, especificamente no Departamento de Geografia da USP, a água ela não é nem uma coisa e nem outra, nem renovável e nem esgotável. Vamos ver, então. Água é um recurso renovável? Não. Porque todas as definições de recurso renovável que eu conheço, brasileiras e estrangeiras, indicam um recurso que, ao ser usado num ritmo muito intenso, ele se der uma trégua a ele, ele consegue se recompor seus estoques naturalmente. Por exemplo, uma floresta é renovável. Ela pode se recompor por mecanismos naturais. Uma população de animais, se der uma trégua, os solos, se der uma trégua, ele se recupera. Então, essa é a noção de renovabilidade. Isso não dá para classificar a água dessa forma, porque as quantidades da água elas são estáveis, não há recuperação de estoques. Desde o início da humanidade, a quantidade de água no planeta é a mesma, para a nossa escala humana. Ela é, sim, naturalmente reciclável. Pelo ciclo hidrológico. E também artificialmente reciclável, que é diferente de reuso. Reciclável é quando o recurso reciclável é quando ele é reaproveitado para o mesmo fim. Então, se eu conseguir tratar a água para beber novamente, eu estou reciclando artificialmente. Se a água que eu usei para um fim eu usar para outro, depois, com um grau de purificação menor, isso já é reuso, são 2 conceitos diferentes. E se considerarmos a primeira pergunta que vem à cabeça, eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram assim, mas eu estou interessado só na água doce. Horas. De onde vem a água doce do continente? Ela vem do oceano, via evaporação, movimento de massas e precipitação. Praticamente toda a água que existe nos rios, nos reservatórios, no subsolo, vem desse ciclo geográfico. Então, enquanto o Sol brilhar, a Terra girar, e a lei da gravidade não for revogada aí por algum cientista, esse mecanismo é ininterrupto, não há como interromper. Então, o oceano é o nosso grande reservatório de água doce. Havia esse... eu não posso compreender a água fora do ciclo geológico. Mas eu só quero pensar em água doce. Você está fragmentando a análise. Você vai ser obrigado, por exemplo, a considerar que os rios, quando desaguam no oceano, estão destruindo a água. Ela não é mais doce. Como assim? Ela vai voltar. A água é um recurso finito? Eu coloquei esse exemplo da campanha da USP, porque eu briguei lá na USP, por isso que saiu aquela entrevista minha no site da USP. Tinha lá uma campanha na USP dizendo assim,
A água é finita, economize. Aí todo dia eu passava pelo portão 3 e via aquela placa, a água é finita. Aquilo foi me irritando. Aí eu mandei uma mensagem para a Superintendência de Comunicação da USP, sugerindo uma correção. A água não é infinita. A água não é finita, ela é infinita. E aí, qual seria a sugestão, professor? Eu falei, captar, tratar e distribuir é caro e difícil. Economize. Essa foi a minha sugestão. Porque o que falta não é água, o que falta é água limpa. Não, a água não é um recurso finito, porque as quantidades existentes do planeta, mesmo que a gente considere só a água doce, elas são muito, mas muito, eu vou mostrar logo, superiores à capacidade humana de utilizá-las. E não, porque a água que o homem usa, ela não se destrói. Qualquer uso de água não é consultivo stricto sensu. A gente divide em uso consultivo e não consultivo. Por exemplo, uma hidrelétrica não consome água, e a irrigação consumiria. Mas, no fundo, nenhum desses usos é consultivo, porque a molécula de água ela não se destrói. Ela só se destrói no laboratório. Então, a mesma gota d'água que, eventualmente, João Batista batizou Jesus, pode estar caindo na sua cabeça aí, numa chuva na Paulista. Vocês entendem? É um elemento fixo, quantidades fixas, e os usos não destroem. O que ocorre, e depois o Paulo vai complementar isso, é que, ao usar, o homem devolve essa água com outra qualidade. Então, isso não é um problema de água, é um problema de gestão da água. Eu estou chegando lá para mostrar para vocês que crise hídrica natural não existe. Existe apenas crise gerencial. Até o fim eu tento convencê-los disso. Porque a mídia cria um mantra assim na cabeça da gente e a gente acha que a água está acabando. Não, então, tem autores, inclusive, como o David Camp, eles falam, nós não usamos água, nós emprestamos, porque ela sempre volta, a água que a gente bebe, a água das plantas, tudo isso volta para o sistema. E isso explica também por que a água, as quantidades são estáveis. Porque se a cada uso ela fosse consumida de fato, as quantidades não seriam estáveis. Bom, o que é finito, então, é a capacidade da sociedade de captar, armazenar, tratar, distribuir. Isso que é finito. E se faltar água na sua torneira é por causa disso. A água doce, atualmente, também tem uma... assim, os conceitos científicos eles vão ficando defasados na medida em que a sociedade vai evoluindo e as técnicas vão se desenvolvendo. Eu tive a oportunidade de visitar algumas usinas de dessalinização de água na Península Arábica. Eles não usam água de fontes naturais. Eles bebem e usam para tudo a água do oceano. O que se faz? Se acelera um processo natural. Então, todo recurso natural em que o homem insere a técnica para acelerar a sua produção e assim atender às suas demandas, entra numa outra classificação, que são os recursos reprodutíveis. Assim, toda a agricultura é assim, granjas, todo tipo de criação é assim, alguns tipos de mineração, ou seja, eu não posso colocar na mesma categoria de recurso natural uma floresta nativa e um canavial, que é o que se faz. São renováveis. Não, há uma grande diferença. Alguém já viu um canavial nascer sozinho? Ou se recuperar sozinho? Ou uma silvicultura aparecer assim por mecanismos naturais? Não. Então, há essa diferenciação entre recursos renováveis e reprodutíveis. A água, ela pode ser, vocês vejam, a água já pode ser considerada naturalmente reciclável, inesgotável, reprodutível, por esses mecanismos. Em que, no fundo, se faz o que a natureza faz. Evapora-se a água do mar, os sais ficam, depois recondensam e trabalham a composição dela ali depois. Muito bem. Então, a água apenas tem uma quantidade relativamente estável na escala humana, e ela apenas muda de lugar e de estado,
e de qualidade. Muitas vezes, quando ela passa pelo sistema produtivo, ela volta com outra qualidade, e aí é uma questão de gestão. Eu não posso falar, ah, não, eu estou considerando só essa água aqui, ó, só esta aqui. Não. Você vai ter uma análise muito fragmentada, né? Vamos lá, vamos ver como é que a água se comporta, passando para o segundo ponto. A água nas escalas planetária, então, nacional, estadual, para a gente chegar aqui e ver o que está acontecendo aqui exatamente. Vamos lá. A água no sistema planetário, isso é muito comum a gente ver por aí agora, né? Ah, é o planeta água. Aí os arautos do fim do mundo, né, chegam e dizem, ah, mas só uma pequena porcentagem dessa água é doce. E só uma pequena porcentagem dessa água doce está nos rios, lagos, pântanos e outros. Só que não se diz que essa pequena porcentagem é muito, mas muito mais do que o homem seria capaz de usar. Veja, eu coloquei uma provocação aqui. Só a água que precipita nos continentes, eu estou considerando só nos continentes, que nem sequer aparece nesse gráfico, que é calculado em 110 quilômetros cúbicos por ano. Vocês conseguem imaginar que são 110 quilômetros cúbicos? Já seria suficiente para abastecer toda a humanidade. Lembrando que a humanidade caberia num quadrado de 100 por 100. 100 quilômetros por 100 quilômetros. Né? Dá para ter noção do que são 100 quilômetros cúbicos de água em relação ao tamanho da humanidade? Mas será? Será que é suficiente? Em termos quantitativos, sim. Não se esqueçam que o programa Cisternas, que é no Nordeste do governo federal, ele só usa a água de precipitação. Ele enche uma cisterna doméstica de 16 mil litros para assegurar a água para uma família durante 8 meses, uma família de 5 pessoas. Não se está contando com água de poço, de rio, de bombeamento, não, só com água da chuva. Então, se vocês terem uma ideia, e não caírem no conto de que, mas é só isso, só isso. Eu vou mostrar para vocês o que tem de água subterrânea no Brasil. Então vamos chegar aqui ao Brasil, exatamente, escala nacional agora, além das maiores bacias, né, do mundo, a bacia amazônica, o Brasil também possui os 2 maiores aquíferos do mundo. O primeiro deles é o Alter do Chão, que embora ele em termos de extensão seja menor, ele tem o dobro de água do Guarani. 86 mil quilômetros cúbicos de água armazenado no Alter do Chão, armazenado, mas não de forma estanque. Se for tirando, vai entrando. Se for tirando, vai entrando. Porque é a água que infiltra da bacia amazônica. Né? Seria água suficiente para abastecer toda a humanidade durante 3 séculos. E muito mais. Porque conforme vai se tirando, ele vai sendo recarregado, né? Pela água atmosférica e superficial. Agora, dá uma olhada, eu gosto muito do Aldo Rebouças, era um colega lá da USP. Ele escrevia muito sobre esse paradoxo brasileiro. Esse mapa da ANA, Agência Nacional das Águas, acho que o Paulo vai gostar dessa informação. E depois tem outro sobre esgoto também, mas eu vou só me concentrar nesse. Ele mostra o acesso à água potável pela população urbana no Brasil. Veja qual é o paradoxo brasileiro. Onde mais se tem água no mundo, é onde menos se tem acesso à água potável. E por aí a gente começa a pensar o seguinte: ter acesso à água ou não ter não depende da água. Porque aqui não tem. E o programa Cisternas e a transposição de São Francisco, a questão do planejamento, ela tanto assegura aqui como não assegura aqui, porque não há um planejamento adequado, principalmente relacionado ao esgoto, que contamina a água. A coisa mais triste de ver são embarcações em Manaus. Você vai até o porto de Manaus, você vai ver quantas embarcações carregadas de mercadoria para as cidades do interior, e às vezes as barcas estão carregadas de
água industrializada. É uma insensatez. Bom, enfim, é uma questão de... Enfim, vocês entenderam. Vamos só comparar a situação do Brasil em relação ao Chile e à Namíbia. Nós temos uma situação geográfica completamente favorável, porque além de o país estar dentro da zona tropical, o que significa mais evaporação, mais água circulando, ou seja, um clima muito mais úmido. Além disso, o nosso litoral está voltado para o Oceano Atlântico, mas para o lado certo. Certo seria o quê? Para o lado oriental, porque a Terra gira. Daqui para cá, isso significa que o território brasileiro permanentemente recebe umidade do oceano vindo justamente daquele mecanismo do ciclo, né? Evapora as massas de ar, precipita, evapora, desloca, precipita. O homem não tem capacidade de interromper isso. Então, agora, olha a situação da Namíbia. Ela também tem costa para o oceano, mas ela está do lado, digamos, errado. Aqui, pelo contrário, ela que fornece areia, né, dos desertos para o oceano. E olha do Chile. O deserto de Atacama, no Chile, é o ponto mais árido do mundo. Isso não se dá apenas pelo posicionamento geográfico. Claro que tem correntes. As correntes de Humboldt, aqui de Bengala, contribuem para essa aridez, né, também. Mas veja, no Sudeste, que é onde nós estamos, é a segunda região mais úmida do Brasil e sempre será assim. Sempre. Mas choveu pouco. Toda série temporal tem picos e vales. O problema é que a gestão não leva isso em consideração. Quando chove pouco, é pego de surpresa. E agora? Ficamos sem água. Quando chove muito, somos pegos de surpresa. E agora? Inundou. Inundou porque choveu muito. Não é porque impermeabilizamos, assoreamos rios. Não, porque choveu muito. Vamos lá. Chegamos em São Paulo. Dá uma olhada na rede hidrográfica do estado de São Paulo. Não há como conceber escassez hídrica. Nenhum lugar tem uma rede tão densa, que não está dando para ver muito bem, mas assim, é muito rio que tem pelo estado inteiro. Mas está faltando água aqui, digamos. Está faltando água aqui, em Itu. Ora, precisa ter água exatamente em todos os lugares onde a sociedade resolveu se estabelecer? É ela que tem que resolver. É como vai armazenar e transportar e tratar isso. Agora está faltando água lá, a água está acabando. Está acabando lá. Porque estão usando mais do que a reposição natural. E isso é um problema gerencial. Além disso, dá uma olhada nos aquíferos do estado de São Paulo. Gente, só o aquífero Bauru cobre 40% do nosso território. E eles são sobrepostos. O Bauru é mais superficial, depois embaixo você tem o Guarani, que é muito maior e que aflora aqui, nessa região de Cuestas. E fora vários outros. E essa água desses aquíferos, ela é de muito boa qualidade, porque daqui para cá, o estado é todo sedimentar. E a rocha sedimentar, ela funciona como um grande filtro armazenador de água, né? A água penetra na rocha sedimentar, que ela é feita de grãos de areia colados, é como se fosse uma vela de filtro. Então, ela tem um efeito filtrante e purificante. É uma água que já está praticamente pronta para uso. Olha a qualidade das águas subterrâneas do estado de São Paulo. Quanto mais azul escuro, maior a qualidade. É uma água que você pode pegar e usar. Que a gente sabe que quanto mais poluído, mais caro para... Então, aqui em São Paulo, nós, na cidade de São Paulo, estamos sobre uma bacia sedimentar, a bacia sedimentar de São Paulo, rodeado de morros cristalinos, né, do cinturão orogênico. Mas aqui nós estamos numa bacia. Não há como estarmos numa bacia sedimentar sob um regime climático tropical sem que haja água subterrânea. Há muita água subterrânea aqui em São Paulo, mas a gente nunca precisou.
Então, agora que estão fazendo estudos. Chegamos, então, no caso da região metropolitana de São Paulo. Eu coloquei aqui os seis sistemas, que a gente depende desses 6 sistemas, e algumas ligações que existem entre eles. Então, Cantareira, que abastecia 8 para 9 milhões, agora abastece bem menos. O principal sistema de abastecimento atualmente é Guarapiranga. Então, isso significa que há ligação desse sistema com esse. Aqui também, onde eu moro, lá em Tapecerica, ora eu recebo água daqui, ora eu recebo água daqui, mas nunca falta água. Nesses mananciais aqui nunca falta água, porque a gente está nas vertentes continentais da Serra do Mar, muito mais próximo daquele mecanismo que eu mostrei para vocês quando eu comparei o Sudeste com... Então, as descargas são muito grandes, muito maiores aqui do que aqui. E é comum a gente ouvir na televisão assim, choveu, mas não choveu na Cantareira. Ah, São Pedro, que sacanagem, né? Eu não sou capaz de armazenar essa água e transportar para lá. Então, por favor, chove lá. É meio patético até ouvir isso, né? Porque eu tenho esses 6 sistemas que têm água muito mais do que suficiente para abastecer a população. E olha, além desses 6 sistemas, tem-se o Rio Tietê. Ah, mas o Rio Tietê não pode. Por que não pode? Porque está poluído. Então, o problema é falta d'água. O Rio Pinheiros, o Tamanduateí, o Aricanduva, o Embu-Mirim, o Embu-Guaçu, o Rio Cotia, etc., etc. Só a represa Billings, que tem cerca de 1,2 bilhões de litros armazenados, poderia sozinha abastecer mais de 5 milhões de pessoas. E ela é completamente subutilizada. Só se tira a água de um braço ali e do outro braço ali. Por quê? Porque está poluída. Eu fico imaginando um repórter da BBC, porque isso repercute, né? A crise, escassez hídrica em São Paulo. Um repórter da BBC vem para ver como é que é isso e sobrevoa São Paulo. Aí ele começa a sobrevoar, vê represa aqui, represa ali, rio ali, outro rio lá, outra represa ali, mais rios ali, cortando a região metropolitana. Ele vai falar assim, wait a minute. Como assim? Are you sure? Vocês estão mesmo falando de escassez hídrica? Acho que o problema é outro. Não falta água em São Paulo, falta água limpa. E se falta água limpa, é porque não somos capazes nem de interromper a descarga de poluentes e nem de limpar num ritmo suficiente para abastecer a demanda. Certo? A Billings recebe 800 toneladas de esgoto por dia, mais 500 toneladas de lixo por dia. E agora estão tentando, tardiamente, mas é o correto, acelerar os processos de purificação com membranas filtrantes, que você ouve no rádio, supermembranas filtrantes. Está certo, isso tinha que ter sido feito antes, mas é uma coisa assim, meio de como se estivéssemos enxugando gelo, né? Porque acelera a purificação ali, mas não se interrompe a carga de poluentes que para ali vai. Para a maioria desses corpos hídricos. Então, por que falta água limpa em São Paulo? Por 2 razões, exclusivamente de caráter gerencial. A primeira delas, nós poluímos todos os corpos hídricos, ou quase todos. E segundo, não temos capacidade de tratar, distribuir num ritmo suficiente para abastecer a demanda. Veja, a Guarapiranga tem muita água. Então, por que não se começou já a colocar cada vez mais água da Guarapiranga no sistema Cantareira? Porque tem que limpar. E a capacidade de tratar que é limitada. É uma capacidade técnica. É nisso que eles estão investindo muito agora. Eu não posso... Bom, tem água? Tem, mas eu não posso colocar essa água no sistema antes de passar por todo o sistema de tratamento. E aí que esbarra, né, na limitação de fornecimento de água. Outra limitação... Agora vamos lá. Especificamente, então eu vou enunciar 8 pontos que explicariam a chamada crise hídrica gerencial, que natural não existe.
Primeiro, os sistemas não são equilibrados em relação à oferta e à demanda. Aqueles 6 sistemas, eles são completamente desequilibrados. No dia, eu acompanho esses dados assim há meses. Chegou um auge assim que no dia 22 de outubro, o Rio Grande estava com o dobro de água da Cantareira para atender uma população 5 vezes menor. E por que essa água do Rio Grande não ia para a Cantareira? Pelas mesmas razões, falta de capacidade de purificar e conexões que possam levar a água daqui para qualquer lugar. As conexões são limitadas, como a gente viu. Então, isso é uma crise gerencial. Segundo, nossas reservas hídricas foram poluídas e não temos capacidade de despoluí-las. Isso é uma crise gerencial, não hídrica. A água está lá. Terceiro, os sistemas não são eficientemente articulados em rede. Eu não posso pegar água, qualquer lugar de um desses 6 sistemas e levar para qualquer lugar que esteja precisando. É o que a Sabesp agora está fazendo, aumentando as conexões, colocando membranas. Então a questão é purificar mais rápido e distribuir mais rápido. Tudo que é feito emergencialmente é porque teve falta de planejamento, né? Então, essas obras que estão sendo a toque de caixa aí é reflexo de uma falta de um planejamento adequado. Ainda há, e aí que eu acho que vai dar uma ponte aí com a fala do Paulo, entre 25% e 40% de perdas na rede de distribuição. Se a gente conseguisse diminuir essas perdas em 10%, significaria termos mais 10% de água. Se bem que a Sabesp ela considera a perda água que vaza e que vai para ligações clandestinas. Eu não acho que ligação clandestina é perda de água, é perda de lucro para eles, mas de água não, porque alguém está usando. Né? 5. Várias represas, elas são reservatórios muito ineficientes. Vocês já devem ter visto fotos em jornal de uma represa seca, né? A mídia adora botar as secas. As cheias, elas não põem. Inclusive, uma moça de uma TV me ligou um dia e falou: professor, podemos fazer uma entrevista sobre crise hídrica, mas eu queria que fosse lá na beira do Atibainha, que está seco. Eu falei, com prazer, mas podemos fazer numa que está cheia? Porque a maioria estão cheias. Não quis, porque a desgraça vem demais. Né? Elas são péssimos reservatórios, elas têm formato de pires. Isso significa que elas são muito rasas e com muita superfície de evaporação. Quando você vê uma foto de uma represa seca no jornal, eu não posso passar daqui, né? Parece um campo de futebol, não sei se vocês já repararam. Eu falo, pô, o que é isso? 6. Os sistemas não estavam equipados para usar o volume morto quando necessário. Por isso que eu digo o seguinte, a gestão do recurso hídrico, como sempre tem muito, é pego de surpresa quando tem um período com menos chuva. Ora, aquelas bombas que sugam o volume morto 1, volume morto 2, elas já deveriam existir. Por quê? Se você pegar a série histórica de 1890, 80, 90 para cá, você vai notar, eu já conferi esses dados meus com um colega meu de climatologia. Existem várias vezes em que chove muito além da média e muito pouco menos além da média. Mais além da média, menos além da média. Isso tem que ser incluído no planejamento. E a gente acabou descobrindo também que essa crise não é a pior dos 80 anos. Em 1963, a estiagem foi muito mais grave. A Billings quase secou. Em 1984 houve uma mais grave também, mas para mim é assim, se falar que é a pior seca desde o pré-cambriano, aí parece que vai convencer melhor a população de que o problema é natural, não é gerencial. Bom, já falei sobre o ponto 8. Mas como é que uma metrópole como São Paulo, com toda a pujança econômica, uma cidade global, uma mega cidade, conectada com o mundo inteiro, fica à mercê de
se chove, tem água. Se não chove, não tem água. Ou se chove muito, inunda. Ou se chove pouco, seca. Como se fôssemos povos primitivos. Eu conheço e poderia apontar países em que existe muito menos água disponível e não tem racionamento. Muito menos. Existe também o ponto 7 que eu pulei, que é as perdas qualitativas. Olha, cada vez que eu dou a descarga, eu me sinto mal. Porque eu estou usando água potável. É um desperdício qualitativo que quase ninguém menciona. Você é obrigado a fazer isso. Não, mas você pode fazer reuso de água em casa. Pode o quê? O máximo que você pode fazer é pegar a água da máquina e jogar no chão para lavar. Ninguém dá outros exemplos, porque eu deveria receber água de reuso. Só que isso é uma coisa para longo prazo, porque nós temos 64 mil quilômetros de tubulação de distribuição de água. Eu teria que fazer outros 64 mil, porque não para água de uso e produzir essa água de uso. Então, é uma irracionalidade. Metade dos usos domésticos poderiam ser feitos com água não potável. Esse gráfico mostra. E você acha que vai sair depois aí no CD, vocês podem copiar daqui também. Qual é o problema? A água potável é muito mais cara. Então a gente tem que pensar nessa perda qualitativa. O que a gente consegue fazer em casa é economizar quantitativamente, fazer um uso racional, quantitativo, mas qualitativo é difícil. Você rega a planta, você eventualmente lava o cachorro, sei lá, qualquer coisa que você fizer é água de alta qualidade que você está usando. Conclusões. Crise hídrica existe? Sim, quando você abre sua torneira e não sai água, isso é crise hídrica. Agora, eu não posso falar, e as razões são sempre gerenciais, eu não posso falar em crise hídrica natural, sobretudo no Sudeste, não dá. Em lugar nenhum do mundo, aliás. Porque se há lugares no mundo que tem pouca água, aqueles ecossistemas funcionam muito bem com pouca água. Aliás, se você colocar água lá, é que você vai bagunçar o equilíbrio. Então, eu não posso falar em crise hídrica na natureza. A natureza tem diversos ecossistemas com mais água, com médio, com pouca água, com nada de água, e é assim que eles funcionam bem. Se uma população se estabelece numa região com pouca água e não é capaz de assegurar seu abastecimento, isso é um problema social. É um erro de estratégia, de planejamento. É um problema social. A natureza não tem culpa. A natureza não tem culpa de nada. E é nosso dever também ultrapassarmos o senso comum, que a água vai acabar. A gente vê pessoas importantes falando isso. A água vai acabar. Eu nunca vi um hidrólogo falando isso. Eu nunca vi um trabalho publicado num jornal questionando a inesgotabilidade da água. Quem fala que a água vai acabar é quem esqueceu dos conceitos básicos de geografia do ensino básico. E é um mantra, não é um paradigma. Paradigma é um modelo teórico explicativo. Não, o que a gente recebe é um mantra, que a água vai acabar e que os países vão guerrear por água, mesmo que isso não tenha nenhuma evidência empírica. Eu nunca vi nenhum país guerreando com o outro por causa de água, e essa perspectiva eu combato. Bom, então, para justificar a ineficiência da gestão, precisamos culpar alguém. Dois personagens celestes aí mais cotados são São Pedro. Então, inundou, porque choveu muito. Não é porque assoreei, retifiquei, etc. Não construí infraestrutura necessária de piscinões, etc. Acabou a água? Choveu pouco. E ainda, quando chove, ainda não chove na bendita cantareira, que é lá que tem que chover, porque eu não tenho conexão daqui para lá. E o menino Jesus, quando não há explicação mais clara, o El Niño, é daí que vem a expressão,
O El Niño é um fenômeno que ocorre, todo mundo sabe, na costa do Peru, na época do Natal. Por isso que foi dado esse nome, El Niño, referindo-se ao menino Jesus. E agora é engraçado, vocês vão ver, e eu já vi isso em fevereiro e março, que a gente ouve na televisão o seguinte: ao mesmo tempo que falta água porque choveu pouco, inundou porque choveu muito. Então, esses dias mesmo têm acontecido, e quando chegar o verão, quando tiver racionamento em algum lugar, como é que eu vou explicar que vai ter racionamento porque choveu pouco se está inundando? Então, eu tenho que ter um outro coringa. O coringa que é tirado assim é o aquecimento global. Tudo agora é culpa se aumentar o preço do tomate por causa do aquecimento global que afetou mas ninguém explica as conexões de como o aquecimento global poderia estar causando aquele efeito localizado. Então é um coringa o aquecimento global. Aí eu diria a vocês que em meio a tantas invocações a entes celestes e da natureza, eu acho que para a gente só resta apelar para mais um ente celeste. Haja paciência, hein? Precisa ter paciência para engolir esses discursos, né? Então eu termino aqui com a figura de Jó para vocês. Muito obrigado. A minha dúvida é, assim, se você sabe dessas obras em andamento e a previsão para começarem, quais são? Eu tenho a informação da mídia, e o site da Sabesp eu visito sempre também. Primeira coisa, aumento da capacidade de purificação, eles estão anunciando que estão usando membranas superfiltrantes aí para acelerar esse processo. Isso é uma ação emergencial. Aumento das conexões. Então, os braços da Billings, que ainda não estão tão poluídos, estão sendo conectados ao sistema Rio Grande, se não me engano, Rio Claro, ou seja, porque a Billings ela é um ícone da ineficiência da gestão, porque ela é completa, é um reservatório gigantesco, maior do que o Guarapiranga inteiro, que é o sistema Cantareira inteiro, completamente subutilizado, por causa do grau de poluição. Então, acelerar obras que aceleram o processo as primeiras que fizeram foram bombas para sugar o volume morto, que foi a mais emergencial. Agora, a programação é acelerar o processo de distribuição para poder pôr toda essa água no sistema, senão você não consegue colocar. E também o que eu tenho visto a Sabesp fazendo é construindo canais de 3 quilômetros, de vários quilômetros, unindo a água de um sistema para o outro, para poder levar a água de um sistema para o outro, de outro para o outro, do outro para o outro. Isso é necessário, isso resolve. Isso já resolveria. Agora, existem obras que seriam de alto custo e de longo prazo, que quando teve a grande estiagem de 63, logo em seguida choveu. Obrigado, São Pedro, então vamos engavetar. Depois, em 84, também, uma estiagem pior do que essa. Só que em seguida choveu. Bom, vamos engavetar de novo. Essas obras deviam estar sendo executadas e planejadas desde a primeira vez que fomos pegos de surpresa por um pico, um vale, dentro da série histórica. Muito obrigada, Luiz, pela tua palestra. Eu, na verdade, queria saber uma opinião sua a respeito como você viria a solução de desapropriação de algumas áreas na cidade, no centro da cidade, para a gente, de repente, conseguir desapropriação para transformar algumas áreas em áreas de captação dentro da cidade, ao invés de só das reservas, né, dos reservatórios e das represas. Não sei se isso é viável ou não, mas entendendo que a gente tem rios passando aqui perto da gente, né? Não sei, uma ideia. Será que precisava de desapropriar? Tem tanta água solta correndo aí. Eu conheço vários rios, córregos, com tanta água solta que podia ser represado, represas com pequenas dimensões para acumular um pouco mais de água. Eu não sei se haveria
a necessidade de... Tem obras assim? Eu não tenho visto, não. Mesmo porque onde há muita concentração, densidade urbana, a probabilidade dessa água estar muito poluída, ela é bem maior. Tecnicamente, para você despoluir uma água do rio Tietê, por exemplo, é muito difícil e muito caro. Então, eu acho que existem outras soluções que seriam mais viáveis. Pegar os reservatórios que já existem e equipá-los para que eles consigam tratar mais água mais rapidamente e inserir essa água no sistema. A meu ver. Eu não sei se eu respondi ou fugi um pouco aí, porque eu não conheço. Isso seria a situação mais rápida e mais viável. Eu fiquei curiosa com uma imagem que foi mostrada do Jó? Não. O Jó, acho que todo brasileiro tem bastante de Jó em si, né? Já nasce assim. Mas, enfim, Qual? Uma imagem que mostra as regiões de São Paulo, do estado, onde tem muita água disponível no subsolo. Uhum. E a gente percebe que a região de São Paulo tem menos, né, naquela imagem. Porque é cristalina. As rochas cristalinas não são bons armazenadores. Exato. Não, essa é da qualidade, é a anterior. Tá. A exceção das bacias sedimentares, aqui a bacia de Taubaté, a bacia de São Paulo, a bacia do Ribeira de Iguape, que são sedimentares e armazenam água, porque o resto desse verde todo aqui é um cinturão orogênico, ou seja, é uma região serrana cristalina. A rocha cristalina, ela não é um bom aquífero. É mais difícil de armazenar água na rocha, porque a água só se armazena nas fissuras das rochas. É mais difícil, inclusive, de você encontrar essa água lá. Ao passo que a rocha sedimentar, ela é horizontal, ela é muito homogênea em termos de granulometria, são grãos de areia que grudaram, grosso modo. A água penetra ali e se distribui. Então, ela é um bom armazenador e transportador de água também. Qualquer lugar que você fure, daqui vai sair água. Então, essa é a pergunta até. Isso é água de lençol freático ou é uma coisa profunda? Por que eu pergunto isso? Porque muitos condomínios aqui em São Paulo, por conta do desabastecimento, estão perfurando poços nos seus próprios espaços. E estão retirando água do lençol para usar para fins não potáveis, né, nos seus próprios condomínios. Isso a gente sabe que tem uma questão aí de desestabilização de estrutura. Porque quando você tira a água do lençol, você esvazia um espaço que antes estava preenchido pela água e dava uma estabilidade. Pressão hidrostática. Né? Buraco do Cajamar, vocês lembram? Exato. Então, assim, essa água que o senhor está dizendo, é essa água que esse pessoal está retirando ou é uma coisa muito mais profunda? Existe, rapidamente eu vou conceituar. O lençol freático é a água que existe no solo, não na rocha. Então, ela vai migrando. À medida que ela para de migrar, porque ela saturou, esse nível interior do solo, a gente chama nível do lençol. Se você furar um poço, o teu poço vai ter água na altura daquele nível do lençol, que vai migrar para ele. O aquífero é água em rocha, mais para baixo. E tem várias camadas, uma embaixo da outra. Aí o Guarani ele é muito mais profundo do que o Bauru e do que o Botucatu também. Só que como eles são, uma bacia sedimentar, a grande bacia sedimentar do Paraná, é uma concavidade grande. Então, nas bordas, ele aflora. Por isso que o aquífero Guarani, ele aflora aqui, porque a gente está na borda da grande bacia sedimentar do Paraná. E é uma área que tem que, sim, tomar cuidado com o uso, porque é uma área de recarga do aquífero, tanto de água, mas pode entrar poluente também. E é um perigo, porque a gente tem aqui cidades industriais, super poluidoras, Piracicaba, tal, tudo na área de recarga. Há estudos sobre isso. Mas não, o que eu estou falando de aquífero é a água que está num nível mais profundo e ela está na rocha.
e não no solo. Quando você cava um poço no quintal e nasce a água, ali você está tirando água do lençol. E a questão da desestabilização depende muito do tipo de rocha que tem embaixo. Se for rocha cristalina, dificilmente vai desestabilizar. Se for rocha kárstica, né, tipo calcário, que dissolve e forma ocos, aquilo pode cair mesmo, como no Cajamar aconteceu nos anos 80. Muito obrigado.